gravando aqui. Deixa eu ver como é que eu vou começar. Se eu tivesse escutado essa frase anteriormente, muito provavelmente eu tinha... Se eu tivesse escutado essa frase anteriormente, muito provavelmente eu tinha evitado vários dos percursos que eu tomei. Então, se você quer saber, fica até o final do vídeo e você vai entender o porquê eu acho isso. Eu não tinha entendido o que essa frase exatamente me dizia, mas eu sabia... Eu não tinha entendido exatamente o que essa frase queria dizer, mas após refletir sobre ela, eu consegui entender que isso faz muito sentido e é muito importante para a nossa vivência, para a nossa caminhada, entender qual que é o contexto que ela quer deixar. A frase que eu ouvi e comecei a refletir é exatamente dessa forma: o fim é melhor que o começo. Procurando uma explicação prática para essa frase, comecei a pesquisar e vi que um exemplo bem direto sobre o que ela significa vem dos relacionamentos. Cada fase é um momento diferente, um momento que te engrandece de formas diferentes, e é um momento onde o fim de uma parte dá início a algo muito melhor. O que isso significa? Quando você conhece uma pessoa, você inicia uma fase. E a partir do momento que você encontra nessa pessoa alguém com ideais parecidos com os seus, a próxima fase é o namoro. E depois vem o noivado, e depois vem o casamento. Cada fase dessa, cada fim de uma fase é o início de uma fase maior. O importante não está só no percurso, e sim no momento. Aquela fase que foi vivida só pôde ser vivida e finalizada porque algo maior assumiu seu lugar, e assim o ciclo continua. Foi aí que eu consegui entender que não adiantaria nada acabar e não concluir novos ciclos, e também não adiantaria nada eu não começar nada novo. Para eu poder conseguir chegar num nível maior dentro de um processo, eu preciso começar por aquele ponto necessário. E esse ponto necessário dentro da gravação de vídeos é me conhecer, saber as melhores formas que eu posso me comunicar, saber as melhores formas de divulgar o meu conteúdo e passar isso para um próximo nível. E para entender essa questão de ciclos, outra frase que eu consegui entender é que cada momento bem vivido vai trazer uma construção de coisas diferentes, de coisas maiores. E isso vai proporcionar com que o total, o todo, seja o legado que eu queira deixar. Saber que uma coisa foi finalizada, entender esse momento e iniciar um novo, significa que eu consegui atingir um próximo nível. Sendo assim, essa frase faz muito sentido e deveria ser utilizada por todo mundo para entender em qual contexto nós estamos vivendo. Você já parou para se perguntar se agora você está próximo do fim de um momento ou só do início? De qual ponto você está mais próximo? Do início ou do fim? Porque se você estiver do início, você precisa se esforçar mais para concluir esse ponto. Agora, se você estiver mais próximo do fim, você está pronto para atingir o próximo nível. E uma das dificuldades que eu encontrei, e que provavelmente é o desafio maior para todo mundo, é entender o ambiente em que estamos. Esse ambiente me proporciona atingir o próximo nível ou ficar no mesmo nível? O que eu estou fazendo para poder atingir níveis maiores? É importante entender se o meu contexto profissional me proporciona atingir níveis maiores, se eu, com a minha família, consigo chegar a níveis maiores, se eu, pessoalmente, consigo atingir níveis maiores, se dentro da minha academia, do meu exercício físico, da minha corrida, eu consigo chegar no quilômetro, ao invés do quilômetro 5, consigo chegar no quilômetro 6, se eu consigo evoluir. Enfim, de diversas formas a gente tem de evoluir. O que a gente precisa saber é se você está mais próximo do próximo nível ou se você está mais próximo do início daquele nível. E essa forma de entender os níveis da vida e evoluir a partir de cada fim traz esse propósito não só de legado, mas de saber que a minha vida é finita, ela vai acabar. Mas o que eu vou deixar através do meu comportamento vai perpetuar para as minhas próximas gerações. Existem aquelas pessoas que já se foram, que hoje elas podem até ser lembradas como um exemplo de postura, um exemplo de atitudes, um exemplo de vida. Sendo assim, não busque seu exemplo para todos, mas busque que o seu legado seja deixado nas pessoas mais próximas de você. Para conseguirmos atingir esses níveis, é necessário entender que eu devo ser antes de ter.
Eu não posso buscar ter coisas se eu não sou digno dessas coisas. Exemplo, eu não posso buscar ter um carro de 500 mil, sendo que eu ainda não sou digno de atingir esse carro de 500 mil, seja pela minha condição financeira, seja pelo meu momento atual, que não me permite, ou coisa do tipo. Se eu coloco na minha mente que eu primeiro devo ser, eu vou atingir o nível correspondente àquela coisa que eu quero ter, e assim eu vou conseguir chegar naquilo através do momento em que eu finalizei um ciclo e iniciei um novo. E como você provavelmente percebeu, essa frase é um nó que dá na nossa cabeça. E às vezes eu não entendia o contexto de finalizar um ciclo e iniciar um novo. Geralmente a gente fica com medo, geralmente a gente tem dúvidas sobre o que vai fazer, como vai ser, mas eu deveria ter prestado atenção antes em todo o significado que essa frase me proporcionou. E ao escrever sobre isso, como eu pude ter menos medo do que vai vir lá na frente, porque eu sei que todo um fim gera um novo começo. E todo começo é um próximo nível. Se é um próximo nível, significa que eu estou pronto. E se eu estou pronto, significa que eu não tenho que ter medo. E se você entendeu essa frase, se você entendeu que o melhor é o fim e não o começo, já se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e comenta qual que é o seu novo desafio, o que você vai procurar começar a partir de hoje.